Estou aqui com a Natália, minha lindíssima esposa. Vocês já viram no título do vídeo aí? A gente já tá há 16 anos juntos, certo? Certo. 10 anos casado, 6 anos de namoro. Certo. 16 anos ao total. Se a gente pudesse se encontrar com o Thiago e com a Natália no primeiro dia que eles decidiram formar esse relacionamento e dar os nossos melhores conselhos pra eles, quais seriam? Imagina o seguinte, a gente botou os dois sentadinhos e falou, senta aí! Certo. Cala a boca e escuta o que eu vou falar. Porque isso aqui vai tornar vocês um casal extremamente feliz e realizado. Okay. Eu queria que a gente compilasse isso que a gente vai falar aqui em no máximo 10 minutos. Eu não posso controlar o relógio aqui, mas é isso. Tá bom. Talvez umas 5, 6 coisas, não sei, vai. Tá. Entender que dentro de um relacionamento, inteligência emocional é responsabilidade minha. Reconhecer que eu tô errado, saber perdoar, compreender, pedir perdão. Isso é responsabilidade minha, ok? Então eu, como Natália, tenho uma responsabilidade que pertence só a mim, que é como eu lido com as minhas emoções dentro de um relacionamento, ok? Tá, então o primeiro conselho é fazer o outro entender que você precisa saber controlar suas emoções, cada um saiba controlar suas emoções. E o descontrole emocional de um não é culpa do outro. Não. Se eu me irrito, não é porque você me irrita. Exato. Se eu choro, não é porque você me faz chorar. Sim, é um pouco complexo isso, porque dentro do relacionamento existe sim atitudes que você vai tomar que vai fazer com que facilite, entende? Mas não é responsabilidade sua. Mas pensa assim, ó, sempre vão existir coisas que o outro vai fazer que vai te irritar. Exato. Como é que um relacionamento consegue ser mais feliz do que o outro, sendo que todas as pessoas são imperfeitas e sempre algo que o outro faz te irrita? Isso. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que têm relacionamentos incríveis, eu olho pra pessoa e falo, caraca. Mas aí quando você vai conhecer a fundo a pessoa, você percebe que não é ela que não erra, é o outro que aumentou a paciência com ela. Sim. Entendeu? Porque, vamos lá, talvez você pode deixar a toalha em cima da cama e a toalha me irrita, entendeu? Sim. Talvez eu vou falar, amor, você consegue pegar a toalha? Sim. Ou talvez eu possa dar um soco na cara. Não é? Sim. Porque tem relacionamentos que por conta de uma toalha o cara dá um soco na cara, então não vem. Eu só te bati por conta da toalha. Não vem. Exato. Uhum. Isso é sobre inteligência emocional. Exato. A intensidade da tua reação, né, pelo bem ou pelo mal, tem a ver com a inteligência emocional. Como você lida com as coisas boas e ruins dentro... É que dentro de um relacionamento é muito mais revelado sobre nós. Se eu sou solteira, não tem ninguém falando ali, olha, você fez errado isso, olha, você não lidou certo com isso, olha, o jeito que você falou com a sua mãe tá errado. Então não tem pessoas ali. Então quando você entra num relacionamento, você começa a se revelar quem você é. Agora, resumidamente, esse primeiro ponto é que é única, exclusivamente responsabilidade sua se conhecer e ter inteligência emocional. Você não pode esperar isso de ninguém, nem terceirizar isso. Os livros que eu vou ler, com quem eu vou falar, se eu vou fazer terapia, os conselhos onde eu vou buscar para que eu melhore isso, é só responsabilidade minha. E às vezes a gente entra dentro de um relacionamento esperando isso do outro, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Tem algum outro? Tem vários, mas agora eu deixo o próximo para você. Esse parece ser um conselho simples, mas eu percebo que a maior parte das discussões que um casal tem ao longo da sua vida depois de casado, não no namoro, mas depois de casado, é por culpa de arrumação. A gente está vivendo no mesmo ambiente e agora a maneira como eu lido com as coisas ao nosso redor pode te agradar ou pode te desagradar. Uhum. Então, eu percebo isso. Muitos casais brigam muito por questões de arrumação. O cara vai, principalmente o cara, é muito bagunceiro. O homem é muito mais desorganizado que a mulher, né? Sim, em mais tese. Esquecido. E aí o cara deixa a pasta de dente fora do lugar, isso, aquilo, tudo mais e tal. Das duas, uma. Ou o cara se esforça muito agora pra conseguir deixar todas as coisas dentro do lugar, ou dois, o cara se esforça pra prosperar um pouco mais e pagar alguém pra limpar a casa. A mulher entende que se ela não trabalha e o homem trabalha, ok? Você trabalha, eu não, ok? Uhum. Eu não posso exigir essa organização de você. Entendeu? E aí eu percebi isso. As nossas brigas diminuíram, falando da gente. Como a gente trabalhava, diminuiu porque a gente colocou alguém para ficar responsável por isso. E limpar a casa. E nem eu e nem você se preocupa com isso. Agora, se nesse momento não tem como,
Aí, por exemplo, os dois trabalham, os dois vão ter que ajudar na organização. Você trabalha, eu não. Então, eu nem me estresso mais com isso, eu já sei que é responsabilidade minha e eu entendo que é eu que vou arrumar, entendeu? Como assim, responsabilidade sua? Porque eu não trabalho, você sim. Eu fico em casa, entende? Ah, tá. Eu tô dizendo para os casais que o homem trabalha e a mulher fica em casa. Ah, tá. Então ela nem fica mais exigindo isso de você, ela sabe que é a responsabilidade dela. Tá. Se a toalha ficou para fora, etc. Aí, detalhe, quero te dar um presente aqui antes da gente ir para a próxima coisa, tá? Eu gravei um vídeo aqui no canal te mostrando 7 passos para você mudar em uma semana a sua conta bancária. E por que eu decidi nesse exato momento? Porque como casal vocês vão ter problemas financeiros talvez, essa questão, né? Eu falei de pagar alguém, não sei o que. Cara, muitos problemas vêm por falta de recurso financeiro. E se você é empreendedor, se você, sabe, é empresário ou empreende de alguma forma, esse vídeo vai mudar a tua vida financeira para sempre. Eu deixei esse vídeo, ele tá aqui no canal, inclusive. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para poder te ajudar. Fechou? Só explica uma coisa para as pessoas que eles devem estar assistindo aqui e não estão entendendo nada. Quantos anos você tem, Natália? 32. Porque parece que eu sou seu pai. As pessoas Não, estão falando, a Natália é uma jovem adolescente, né? E o Thiago é um aposentado de 65 anos. Não exagera. Mas Tá, eu quantos entendi. anos eu tenho? Quantos anos você tem? 33 você e eu 32, faço 33 esse Tá ano. vendo, pessoal? A gente tem 6 meses de diferença. A gente tem 6 meses de diferença. Quando eu conheci a Natália, eu tinha 17 anos. A Natália tinha 16, entendeu? E a gente tá junto até hoje. Né? Só que você ainda permanece jovem com a mesma cara. As coisas aconteceram comigo. Acho que é por conta de gravação. Quanto mais vídeo você grava, mais Não velho concordo. e desgastado você vai ficando. Como você gravou pouco, acho que é isso. Tá, vamos lá. Terceira coisa que você acha importante. É a principal pra mim, que eu não vejo de maneira alguma um relacionamento que dá certo sem Jesus. Eu não vejo. Então acredito não, né? É uma verdade. É colocar Jesus como centro, pedir aperfeiçoamento em Jesus, pedir para que Jesus te molde, orar, declarar sobre seu casamento, sobre seu relacionamento. Para mim é o mais importante, o principal de todos. Eu acredito nisso também. E complementando aqui, entenda que o homem ele é imperfeito, a mulher Eu também. ia falar isso agora. Cada um é imperfeito. Porém, quando a gente traz Jesus, ele basicamente esconde os meus defeitos. Então, ele preenche tudo que falta, de qualquer maneira. Então, por exemplo... Falta compreensão, ele dá. Falta perdão, ele dá. Então, assim, como preencher o que falta? Eu sou um marido 70. Tá. E você é uma esposa 70. Uhum. Certo? Não, eu sou 100, mas tudo bem. Você entendeu, né? Tô brincando. Tá. Eu sou um marido 60 e você é uma esposa 70. Isso, obrigada. Tá bom? Já fica a dica. Mas, entendeu? Vocês aprenderem. E aí, pra você ser completamente feliz comigo, eu preciso ser 100. Entendeu? E você precisa alcançar o nível 100. Tá. Mas a gente nunca vai conseguir alcançar esse nível. Com Jesus no nosso relacionamento, o marido que era 60 melhora e fica 80. Sim. Porque ele aprende a perdoar, ele aprende a ser mais manso, mais brando, mais gentil, mais amoroso, mais grato, mais um monte de coisas. Exato. Entendeu? Mas ainda falta os 20. E aí... Mas a gente tem que aprender Não, calma. a abrir mão. E de onde vem esses 20? De onde vem esses 20? De onde? Se não vem de Jesus? Não, você não vem do marido mais. Jesus tá ali. Mas de onde vem esses Eu 20? me preencho com Jesus. Os outros 20 vêm de você. Porque é você agora, com a paciência de Jesus, pra fazer com que esses 20... Tá. Entendeu? Tá. Agora, um relacionamento sem Jesus, esses 40, em uma semana já terminam. Entendeu? Esses 40 que falta pelo seu 100 e os 30 que falta pelo seu 100, entendeu? E às vezes não termina por um vício emocional, porque tá presa a um relacionamento ali, às vezes fica até mais, mas de forma infeliz. E não enxerga as coisas, né? Explica mais essa questão de vício emocional. Às vezes as pessoas ficam num relacionamento em que elas não estão enxergando que elas estão presas a um vício emocional. Às vezes a forma como o pai tratava ela encontrou isso no marido, ela fica presa naquilo ali e não enxerga que aquilo não é saudável e vice-versa. Tá, só vou então sintetizar essa questão de vício emocional. Tá. Entenda o seguinte,
Quando, desde criança, a gente é tratado pelo mundo de uma forma. E a forma como eu fui tratado pelo mundo cria um padrão de tratamento que eu considero certo no meu cérebro. Tá, mas você fala mundo, mas isso vem dos pais, concorda? Não, quando eu digo mundo, pode ser que eu seja educado pelo meu tio, pelo meu avô, Entendi. pela minha escola. Tá, mas não ficou A minha professora gritava comigo, entendeu? Tá. Então, cria um padrão pelo qual o mundo me acostumou a ser tratado. Exato. E esse padrão, a gente replica ele na fase adulta. Então, durante a minha infância, esse padrão é construído e na minha fase adulta, eu exerço ele. Então, se a menina ouvia dentro de casa, sua vagabunda, você não presta, sem perceber, sem querer, e não é uma culpa, inconscientemente, ela vai buscar um marido que vai repetir exatamente as mesmas coisas que o pai falava. Diminuir ela, Por quê? fazer ela sofrer. Porque na cabeça dela, ser amada é aquilo ali. É totalmente, é que é um papo muito mais profundo, mas é totalmente diferente você pensar de forma consciente o que é ser amado. Você vai falar bonitinho tudo que os livros dizem. Sim. Ser amado é ser respeitado, é ser isso e aquilo. Mas na hora H, quando você vai buscar, você se preenche com aquele amor deficiente que você foi acostumado. E aí, isso é chamado de vício emocional, entendeu? Onde a pessoa é... Por que vício? Porque ninguém é viciado em coisa boa, entendeu? Vício emocional. Ninguém trata de vício emocional coisas que são muito boas. Você só fala vício, coisas que são muito ruins. Então, se a pessoa apanhava, ela vai gostar de apanhar. Se a pessoa gritava, batia, ela vai bater. Então, por isso que é um vício emocional. Porque se é uma coisa boa, não é tratada como um vício, entendeu? É tratada como inteligência, entendeu? Então, só explicando o que a Natália falou de vício. E resumindo, sem que a gente estava falando, sem Jesus não vai durar uma semana ou vai durar anos num sofrimento, entendeu? Sem Jesus. Vai se rastejar, né? Das duas formas são horríveis. Outro ponto, eu acredito que é comunicação. Todo sentimento, tudo aquilo que te incomoda ou coisas boas precisam ser ditas. Por mais que doa. Às vezes a gente precisa chamar, conversar, elogiar, falar. Viu que tá bonito, fala. Acertou, fala que acertou. Você me achou bonito hoje? Todo dia, meu amor. Você está maravilhosa. Todo dia você está linda. Nossa. Não. Dá um beijinho aqui. Não, nossa intimidade não. Tá bom. Não, então dá um beijinho. Não, é que você esperava que tipo de beijo, Natália? Eu só ia dar um selinho, não é ser um beijo cinematográfico, tipo aqueles de novela. Tá bom. Mas enfim, o que eu tava falando? Outro detalhe... Não, calma, só vou abrir um parênteses então no que você falou. Tá. Uma coisa importante, você viu o que você falou? Intimidade. Quando eu for nossa intimidade... Não se expõe. Entendeu? Então, essa é uma coisa também que blinda o casal. Total. Intimidade do casal é do casal. E ficar falando muito, muito, muito bem do seu marido, que seu marido é isso para suas amigas também. É marketing, perigo. Né? É marketing. Sério? Ele faz isso? Gente, de verdade. Nem muito bem e nem mal, né? Eu nunca expus nenhuma fragilidade do Thiago. Eu tô há 16 anos com ele. Pra uma amiga, pra minha mãe, pra minha família, pra um vizinho. Nunca falei mal do Thiago. É lógico que os amigos convivem, às vezes vai ver a gente discutindo ou tendo uma divergência, mas isso é normal do dia a dia. Mas eu nunca cheguei para alguém e falei mal do Thiago, que o Thiago faz isso, que ele é aquilo, que ele tem defeito. Reclamar do marido. Eu nunca reclamei do Thiago para ninguém. Eu acredito que isso é um ponto muito importante, além da comunicação, que era o que eu estava falando. Só para fechar o último gancho, a comunicação a gente precisa falar, a gente precisa conversar. E quando a gente começa a falar e conversar, tanto as coisas boas quanto as ruins, isso traz uma proximidade e isso cria também uma amizade. Então a gente é amigo, a gente brinca, a gente zoa um com o outro. E se já não tem comunicação, não vai existir uma amizade. Eu já entendi isso. Porque a amizade é fruto da comunicação, né? Exato. Cara... Amigo que é amigo, ele sabe das coisas boas e das coisas ruins. Você se abre. Aquele monte de segredo dentro do relacionamento, você não pode saber a senha, você não pode não sei o quê. Não existe o cara isso. Quer entrar num relacionamento e quer continuar com vida de solteiro. Não existe não, isso. A senha do meu celular é meu celular. Não. Mas qual que é a treta? Por que eu não posso ter a senha? A questão é a seguinte, é que o cara acha que ele tá perdendo a privacidade. Lindo. Agora alguém te vê pelado. Só que assim, perder privacidade, você você fala conversando, não botando uma senha, porque isso você cria mais Não, mas qual que é? Vamos lá. A gente precisa, quando entra no relacionamento, a gente precisa entender que as nossas definições de privacidade são atualizadas. Sim. Entendeu? Minha definição de privacidade foi atualizada. Privacidade quando você é solteiro, ninguém me vê pelado. Sim. Todo mundo no meu quarto.
Privacidade quando você é casado. Ai, você tá me vendo pelada? Eu vejo todo dia, entendeu? Sim. Então as definições de privacidade são por quê? Nossa, olha que doideira que veio aqui agora. Por que a definição de privacidade é atualizada? Porque a Bíblia diz que quando você se casa, você se transforma no quê? Um só. Uma só carne. A minha... Vamos lá, quem sabe a senha? A minha... Tudo, por exemplo, vamos lá. Só o Thiago pode saber a senha do celular dele, certo? Sim. Num relacionamento? Sim. E você é o Thiago, porque nós somos um só. Entendi. Uhum. Então o Thiago tem que saber minha senha. E você é metade do Thiago agora. Sim. Nós dois somos uma só carne. Você é metade de Tá, mim. mas só trazendo pra vida real. Entendi, perfeito. Trazendo pra vida real. Que eu viajei na maionese? Não. A mulher sabe a senha, ok? Tá. Existem mulheres que daí pegam o celular e fica 24 horas tentando achar alguma coisa. Isso é chato. É. Só que a solução disso não é botar uma senha, porque isso só vai piorar. A solução disso é você chegar em mim e falar, olha, amor, não vou botar senha, não vai existir senha, mas eu tô vendo que você tá com um sentimento aí, que você tá tentando achar alguma coisa que não existe. E isso é assim. Isso causa uma revolta, inclusive, do outro lado. Com certeza. Por exemplo, uma mulher que sempre foi fiel e o marido fica tratando ela como infiel, ela fala, então demorou. Esse é não quer dizer que o outro tá certo de trair. Não. Mas esse é um comportamento que a gente sempre vê acontecer. A gente atrai coisas, né? Uma pessoa que sempre foi fiel e o outro sempre achando que não foi, ele começa a achar motivo pra falar, não, beleza, eu vou arrumar motivo pra você achar. Mas você entendeu o que eu tô falando? Que é na comunicação que a gente resolve, não é botando uma senha. Concordo. É então, isso. vamos lá. Conta bancária. Uma só, o dinheiro é dos dois, não importa se um recebe mais que o outro. Cara, isso é um mínimo para uma relação dar certo. Não, quando eu vejo o casal assim, Vai, você paga paga você. hoje? Ah, pelo Tipo, amor de como assim Deus. você paga hoje? É nosso, é tudo O dinheiro é nosso. nosso. Com certeza. O que é meu é dela, o que é dela é meu e tchau. Esse é o negócio. A gente tá no mesmo barco. Não importa se um trabalha em casa, se trabalha junto, se cada um trabalha no lugar, o barco é o mesmo, tudo entra para a mesma conta, é igual, não muda. É desativar esse modo de medir força Não. e medir, dividir e comparar força. Exato. A gente tem que parar com isso, é uma única força. Então, é um único barco. Eu remei 10 vezes, você remou 3. A gente chegou no destino. E de novo entra a comunicação. Vamos supor que um tá trabalhando mais, outro muito. Vamos supor, eu tenho uma mulher preguiçosa, eu tenho um homem preguiçoso. A solução não é dividir o dinheiro, a solução é conversar. A solução não é cada um ter sua conta bancária porque um se esforça mais que o outro. É conversar. Ponto. Conversa, né? Transparência, fala. né? Olha, você tá Diálogo. dormindo demais. Você viu que eu tô desde as 7 aqui trabalhando? Por isso, o dinheiro vai ser meu. Não é, a solução não é essa. É conversar. E aí, pra gente finalizar, Tá. eu vou usar a frase de um amigo meu chamado Bruno Gimenez, que é um amigo nosso, Bruninho. Amamos, Bruno. Te amamos. O Bruno, eu aprendi uma coisa com ele e essa frase eu tento colocar ela em prática em tudo que eu faço, que é fale tudo, mas com amorosidade. Fale tudo, mas com amorosidade. Isso era uma coisa que eu precisei trabalhar em mim, né? Das minhas falhas. Então eu não falava de forma amorosa, eu não me comunicava de forma amorosa ainda, né? É um processo, né? É um processo. Tá no 80 ali, tem uns 20 que Jesus tá preenchendo e a gente vai levando, né? Mas a gente precisa reconhecer. Então, isso foi uma coisa que a gente precisou trabalhar em mim, tá? Dentro de um relacionamento. E isso é em qualquer lugar. Graças a Deus, foram pouquíssimas coisas que tiveram que ser trabalhadas em mim. Não, né, Thiago? Mas tudo bem. Assim, eu acho que esse é um processo, você vê, né? Por exemplo, você falou que coisa que foi trabalhada em mim. Acredito que em mim, nesse processo, eu amadureci muito, né? Então, eu era um menino quando a gente começou a namorar. Uhum. Acredito que eu já sou um homem, né? Sim. Porque é isso que é louco. Por que eu falei acredito que eu já sou um homem? Porque eu posso dizer, e agora eu sou um homem, mas e qual que é a percepção da tua esposa a teu respeito? Ela acha que você é um homem? Sim. Porque não adianta nada, na minha percepção, eu ser um homem incrível que dá conta do lar e a minha esposa pensar totalmente o contrário. Porque o que eu penso sobre mim não necessariamente é o que ela pensará sobre mim. Os meus atos dirão se eu sou um homem. Entendeu? As minhas responsabilidades, a maneira como eu defendo a minha família é que dirão se eu sou um homem. Exato. Entendeu? E isso é o que faz as mulheres ter criado esse, como é que diz? Essa masculinidade. Porque homens bananas, né? Homens que não se posicionam. E aí, como a mulher, ela é uma mulher que enxerga o todo,
ela vê tudo, ela vê os detalhes das coisas, ela começa... O quê? Tá gravando. Ela começa... Normalmente a mulher ela é proativa, a mulher já resolveu, porque a mulher ela tem muita coisa para cuidar, certo? Então ela resolve tudo. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque ela começa a sair um pouco da posição dela, porque esse resolve tudo que ela tem a capacidade, acaba fazendo o papel do homem. E eu entendo por que algumas mulheres fazem isso, porque tem às vezes um homem preguiçoso, um cara banana, Que não toma um cara iniciativa. que não defende ela, que não defende os filhos, que de forma financeira é uma pessoa preguiçosa. Então a mulher ela se vê num ambiente em que ela precisa se posicionar para que a vida não fique pior do que já está. Entende? Então eu entendo, não significa que está certo, aí vai de novo da comunicação, muita oração, muita comunicação. Então, e aí elas acabam tendo essa masculinidade. E aí para ela voltar no papel dela de submissa, de ser só mulher, né? Sem toda essa testosterona que ela teve que ativar para ser a caçadora do lar e não a mantenedora da casa e do lar. Exato. De Né? trazer a paz, a plenitude, a calma que o lar precisa, vem da mulher. E tem alguma última coisa que você quer falar? É isso, essa questão da masculinidade, da submissão, do homem banana. Não, essa você já falou. Isso, essa era a última. Era a última? Era. Tem mais uma? Pessoal, é o seguinte, antes de eu falar a última coisa que eu quero dizer, vocês querem parte 2 desse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo? Se vocês quiserem parte 2, escreve aí parte 2 nos comentários pra gente poder gravar. E antes de eu falar a última coisa, já se inscreve no canal. Vocês querem ver mais a Natália? Escreve aí embaixo nos comentários aí. Essa é a luta dele, né? Essa é a minha luta. Depois de 16 anos, é o segundo vídeo que eu consigo gravar com a Natália. Tô muito feliz, graças a Deus. Já deixa aí embaixo nos comentários, já se inscreve no canal, porque eu tô gravando muito conteúdo pra esse canal. E quando você se inscreve, você recebe em primeira mão. E deixa o like aí, tá bom? Porque quando você deixa o like, o YouTube divulga pra mais gente. A última coisa que eu quero dizer é possível ser extremamente feliz num relacionamento. Muito feliz num relacionamento. E eu acredito que a parte mais feliz da sua vida acontecerá dentro de um relacionamento. Porque primeiro, Deus disse, foi a primeira frase que Deus disse a respeito de Adão quando ele estava lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Entendeu? Exato. Então, Deus, que é Deus, olha pro homem e fala, não é bom que ele esteja só. E você jura que o grande segredo é passar e estar com 60 anos sozinho. Você é um idiota, entendeu? Um idiota, entendeu? E você vai descobrir isso tarde demais, quando nem der pra você arrumar alguém de qualidade, entendeu? Então, não é bom que o homem e a mulher estejam só. A fase mais feliz da sua vida vai se dar quando você tiver uma família. Só que, se você errar no recrutamento e seleção, talvez vai ser a pior fase da sua vida. Encontrar a mulher certa torna o homem extremamente feliz. Porém, encontrar a mulher errada garantirá a tristeza desse cara para sempre. Encontrar o homem certo faz a felicidade de uma mulher, entendeu? Não faz, mas contribui muito. E ela vai passar os momentos mais felizes da vida dela do lado desse cara incrível. Mas se escolher o cara errado, os piores momentos da sua vida vão ser em virtude dessa má escolha. Entendeu? E, gente, se você já está casado, já está num relacionamento, Jesus salva. Sem dúvida. Jesus salva. Tem uma última coisa. Pessoal, dá oi. Dá oi. Oi, Isa. Manda beijo. Suas lindas. Se você colocar Deus no centro e não estragar tudo, você vai ser muito feliz. É isso. Obrigada, gente.